Olá, amigos! Meu nome é Kimberly e fui adotada por uma família real. Eu me tornei uma princesa de verdade, com meus próprios súditos e um castelo. Mas essa vida de conto de fadas também tem suas desvantagens, e é sobre isso que eu vou te contar hoje. Tudo começou naquele dia maravilhoso quando descobri que um casal queria me adotar. Eu tinha 8 anos na época e havia perdido meus pais há pouco tempo. Eles morreram em um terremoto e não tive tempo de me recuperar da morte deles, quando decidiram que eu seria levada para outra família. Para ser sincero, eu não fiquei muito feliz. Eu me recusei a aceitar o fato de que teria uma mãe e um pai diferentes. Eu já tinha pais e ninguém iria tentar substituí-los. No final das contas, acabei aceitando, pois seria melhor assim, pois as condições no orfanato não eram nada boas, eram de fato terríveis. Mas acontece que não era uma família comum, mas sim uma família real. Eu não conseguia nem acreditar porque achava que essas famílias só existiam em filmes e desenhos animados da Disney. No entanto, meus pais adotivos me disseram que tinham um pequeno reino e viviam em seu próprio castelo, e que eles sabiam que eu iria acabar adorando morar lá. Nós realmente chegamos a um grande castelo com fontes, belas estátuas e um jardim bem cuidado cheio de muitas flores. O interior do castelo era ainda mais bonito do que o exterior. Quando cheguei ao meu quarto, chorei de felicidade. Havia sido decorado de rosa, com um tema de contos de fadas. Até minha cama tinha a forma de um mini castelo. Depois do orfanato, demorei muito para me acostumar com meu novo ambiente e vida. Foi difícil para mim perceber que não era mais uma garota comum, mas uma princesa de verdade. Meus pais tentavam me mimar de todo jeito. Eles me davam tudo o que eu queria. Isso teve um impacto em mim porque, com o passar dos anos, me tornei uma garota muito mimada. Eu poderia gritar com os criados para que meu chá não estivesse quente, ou não pedir, mas exigir que meus pais me dessem outro brinquedo caro. Na escola, muitas outras crianças me evitavam porque tinham medo de ser amiga de um membro da família real. E com razão, porque eu era capaz de fazer algumas coisas muito ruins se não estivesse feliz. Por exemplo, na frente de toda a classe, despedacei o coração de um cara que decidiu me convidar para sair, dando-me um buquê barato de margaridas fedorentas. Foi divertido. Eu basicamente joguei as flores em seu rosto e disse a ele que um mendigo como ele nem devia chegar perto de mim. Eu estava acostumada a uma vida em que todos me obedeciam sem questionar, mas isso logo mudou. Meus pais disseram que precisávamos nos mudar para Washington por um tempo. Eles tinham coisas muito importantes para fazer por lá, que levaria 1 ou 2 anos para serem resolvidas. Eu não fiquei nem um pouco feliz com a perspectiva de me mudar para algum lugar, mas não tive escolha. Eu ingenuamente acreditei que minha vida não mudaria depois da mudança, mas estava completamente errada. Primeiro mudamos temporariamente para uma casa de 2 andares, que para mim era super apertada. Em segundo lugar, levamos apenas uma cozinheira e uma faxineira conosco, o que significava que ninguém mais me traria comida. Mas o pior é que ninguém tinha medo de mim ali. Ninguém sequer me dava atenção especial ou mostrava algum respeito. Quanto aos meus novos colegas de classe, eu era apenas uma garota de outro país, apenas isso. Eu achei isso um tremendo insulto e decidi colocá-los todos em seus devidos lugares. Eu imediatamente disse aos meus colegas quem eu realmente era, mas muitos deles nem mesmo acreditaram em mim. Eles apenas riram da minha cara e isso me deixou com muita raiva. Como se atreviam a rir da própria princesa? Como prova, mostrei a eles minhas redes sociais e os documentos que indicavam meu título. Foi então que eles começaram a acreditar em mim, mas ninguém deu ouvidos ao que eu tinha a dizer. Então eu mesma tive que limpar o quadro negro com um pano fedorento, ajudar a professora a distribuir cadernos e até comer na mesma mesa com os plebeus. Na velha escola eu tinha minha própria mesa com refeições separadas. Lá eu comia caranguejos, mariscos e bifes, e aqui, comida simples que ainda me deixou doente. Eu também tinha que ir para casa sozinha, e não em um Cadillac com motorista particular. Isso era horrível, e à noite tive um acesso de raiva na frente dos meus pais. Eles me olharam super zangados e disseram que eu havia me tornado muito mimada e exigente. Eles disseram que não faria mal nenhum se eu tirasse a coroa da cabeça de vez em quando. Eu não queria mudar e não queria desistir da minha antiga vida.
Eu gostava de viver em um castelo, no meu reino, e não aqui em Washington, onde ninguém se importava com o fato de eu ser uma princesa. Apesar de todos os problemas, não perdi a esperança de pelo menos mandarem alguém. E eu logo consegui fazer isso. Uma garota super tímida da minha classe, chamada Lisa, seguia todos os meus passos e ouvia cada uma das minhas ordens e caprichos. Ela esperava que, pelo fato de me seguir, finalmente pudesse sair das sombras. E ela conseguiu, mas eu sofri muito por causa disso. Embora Lisa fosse uma rejeitada, seus colegas não gostaram do fato de que ela vivia fazendo o que eu ordenava. Eles se juntaram e literalmente fizeram uma lavagem cerebral nela. No começo, Lisa não deu ouvido a eles, mas então ela decidiu me abandonar por causa de um bando de alunos que começaram a prestar mais atenção nela. Eu não poderia perdoá-los por isso. Portanto, de pé, bem em frente ao quadro negro, eu declarei em voz alta que eles eram obrigados a me obedecer, porque eu tinha um título, status e riqueza, e eles não eram ninguém. Meus colegas ficaram tão zangados com minhas palavras que imediatamente começaram a me xingar e também a atirar canetas, lápis e tudo mais que vissem pela frente. Eu saí correndo do meio daqueles selvagens. Claro que eu não poderia suportar aquilo e disse tudo aos meus pais para que eles pelo menos fizessem alguma coisa. Em nosso reino havia uma grande multa ou até prisão por insultar alguém da família real. Aqui os infratores ficavam impunes. Meus pais até sugeriram que eu tentasse fazer amizade com meus colegas de classe e pedisse desculpas, porque fui eu quem os provocou. Bem, tive que superar o meu orgulho e pedir desculpas a todos os meus colegas, mas aparentemente eles não tinham interesse algum em ouvir minhas desculpas. Não apenas eles me rejeitaram, como também fui intimidada. Um dia fiquei trancada em uma cabine de banheiro por várias horas, e então eles penduraram uma grande foto minha na sala de aula para que pudessem jogar dardos e bolas na minha cara. Mas essa não foi a pior parte. Alguns deles filmaram o momento em que eu os insultei na frente do quadro negro e postaram um vídeo na internet. Eu recebi muitos comentários revoltados. As pessoas do meu reino ficaram muito decepcionadas comigo e eles não queriam uma princesa arrogante como eu de volta. Nos comentários, as pessoas escreveram que eu não estava fazendo nada para o benefício do reino ou da sociedade. As pessoas também compartilharam stories com cenas minhas, agindo terrivelmente, insultando ou humilhando outras pessoas. Eu me senti tão envergonhada. De repente me lembrei de que já fui uma garota comum de um orfanato. Minha autoridade foi minada e com ela a autoridade dos meus pais. Eles não ficaram nada satisfeitos com meu comportamento e disseram que seu negócio em Washington agora estava em risco. Eles disseram que seus parceiros não iriam cooperar com aqueles cujos familiares se comportassem de maneira rude. Por causa das minhas ações, nossa tão respeitada família corria o risco de se tornar rejeitada internacionalmente. Fiz um pedido público de desculpas no meu Instagram e dei minha palavra de que meu comportamento não causaria mais protestos públicos. Também prometi participar de atividades públicas e prestar atenção aos problemas das pessoas em nosso reino, a fim de ajudá-las o máximo possível no futuro. Quanto aos meus colegas de classe, eles tentaram me evitar por muito tempo e pregaram peças maldosas em mim. Mas quando organizei uma viagem de campo para eles a um planetário onde só os ricos podiam entrar, eles decidiram me dar outra chance e começaram a me tratar bem melhor. Percebi que ser princesa não é apenas dar ordem às pessoas, lembrá-las constantemente de meu status ou me comportar de maneira arrogante. Há uma responsabilidade para com sua família, seu povo e seu reino. Essa constatação me ajudou a melhorar como pessoa e controlar o meu temperamento. Como você acha que a realeza deve se comportar? Conta aqui nos comentários. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos.